De hoje eu vou te ensinar uma técnica muito utilizada pelos traders de Smart Money. É o Breaker Block. Calma, você nunca ouviu falar sobre isso? Então presta atenção que eu vou te contar. Imagina que o mercado ele vinha caindo forte, parecia que a tendência de baixa iria continuar de fato, até que um order block de venda ele é rompido. Nesse momento fica claro que a liquidez ela foi buscada. A estrutura já perdeu a sua força e quando o preço retorna para aquela mesma região, o que antes era uma oferta se transforma em uma demanda. E é aí que surge o Breaker Block, marcando a virada do mercado e o ponto exato aonde os traders inteligentes entram para capturar a alta junto com o movimento institucional. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o Breaker Block de uma forma simples, segura, sem enrolação. Se você não me conhece, meu nome é Tony e seja bem-vindo ao canal Hack Trading. Então vamos lá, pessoal. O que é um Breaker Block no mercado? Um Breaker Block no mercado é um order block que falhou. E as ordens institucionais elas ficam presas, causando uma mudança na estrutura do mercado e uma mudança também na polaridade da zona de oferta e demanda. O que é que significa isso? Aqui num cenário de alta, por exemplo, a gente tem um order block válido, por exemplo, nessa região aqui a gente teria um order block válido. E o mercado ele vem, faz um movimento de impulsão, quebra de estrutura e etc. Depois, qual é que seria a intenção real do mercado? Que seria de fato chegar até a região do order block e aí sim fazer um movimento de continuação de alta. Isso seria o tradicional para acontecer, mas quando isso não acontece e o preço viola esse order block ele foi mitigado, ele foi violado. Agora a gente tem uma inversão na polaridade desse order block, que antes era uma região de demanda, agora se torna uma região de oferta no mercado. Então quando o preço ele tende a voltar a essa região do order block violado, isso aqui para a gente significa que é um breaker block vendedor, um breaker block para a gente fazer vendas. Então aqui nesse ponto a gente executaria uma posição de venda para pegar a continuação do movimento, entendendo que a polaridade do mercado mudou. Quando eu sempre falo para vocês aqui no canal, tenho vários vídeos falando sobre isso. Quando a gente tem a mudança na demanda e na oferta, a gente tem uma mudança na estrutura do mercado. Se a demanda é violada, quem entra em controle é a oferta. E o breaker block é uma polaridade contrária que mostra isso pra gente. Da mesma forma, funciona para o cenário contrário. Se vocês forem observar, aqui por exemplo, a gente teve um movimento de retração no mercado, impulsão aqui, ó, impulsão novamente, quebra de estrutura, gerando, por exemplo, um order block válido nesse ponto. Esse order block válido, qual era a ideia? Do mercado fazer um movimento de retração para fazer um movimento de impulsão a partir desse ponto de supply, desse ponto de oferta. Mas isso não acontece. O order block de supply ele é violado e agora se torna um breaker block de demanda, ok? E aí seria o ponto para a gente entrar nessa posição, entendendo que o preço inverteu a polaridade, que no caso anteriormente era vendedora, para agora uma polaridade compradora. E a gente se posiciona no sentido contrário. E aqui sobre a importância do breaker block. No Smart Money Concepts, os breaker blocks eles são importantes para ajudar os traders a identificarem quando o mercado ele muda de direção, quando a gente tem violação nas regiões de oferta e demanda. Então prestem atenção nesse cenário. Quando a gente tem um movimento aqui impulsivo, retração, continuação, gerando quebra de estrutura e deixando para a gente uma região de order block, uma região de demanda aqui nesse ponto. Qual seria o cenário inicial? O preço retestar essa região para fazer uma continuação. Só que quando isso acontece, a gente tem um cenário normal, mas quando o order block ele é violado, ele se torna um breaker block. E agora essa polaridade que anteriormente era de demanda para executar as nossas compras se torna uma polaridade para a gente enxergar as nossas vendas. E a gente se posiciona nesse ponto enxergando uma continuação no movimento de queda. Por quê? Porque quando as demandas são violadas no mercado, quem entra em controle é a oferta. Da mesma forma, funciona o contrário, tá? Se a gente tem um movimento de impulsão aqui, ó, retração, mercado quebra estrutura, ok. Então a oferta aqui, no caso que foi gerada, que seria um order block, nesse ponto, foi violada. Se a oferta foi violada, quem entra em controle? A demanda no mercado. E o ponto de execução da nossa região de demanda se torna esse breaker block, que era um order block vendedor, agora se torna um breaker block comprador, onde a gente vai executar a nossa posição de compra para ir buscar uma continuação no mercado. E isso aqui mostra para a gente uma direção no fluxo. Para quê? Para você não ficar preso à tendência do mercado
falsa, ok? Quando o mercado começa a violar as regiões de oferta e demanda, pessoal, a gente tem que estar atento, porque uma violação na região de demanda vai fazer com que o mercado valorize mais as ofertas, e uma violação nas regiões de oferta vai fazer com que o mercado lhe respeite mais as regiões de demanda. Então, identificando aonde aconteceu essa violação, a gente pode não só ter a identificação de onde o mercado mudou a estrutura e o order flow, o fluxo de ordens, mas também um ponto de execução, que seria justamente no breaker block. E agora eu vou mostrar para vocês isso na prática. E agora presta atenção, aqui vai o passo a passo completo para você utilizar os breaker blocks para obter lucros no mercado. Pessoal, é muito simples, mas prestem atenção nisso. A primeira coisa que a gente precisa para utilizar o breaker block é o seguinte: a primeira coisa é ter um order block falho. Um order block ele deve falhar para você conseguir identificar essa movimentação. Então, um breaker block ele só faz sentido se houver um order block válido que falhou no mercado. Exemplo, se um order block de queda que deveria respeitar foi quebrado. Então, por exemplo, a gente tem que entender o que é um order block válido. E eu já tenho vídeos aqui no canal explicando para vocês o passo a passo como identificar. Mas presta atenção, muito simples aqui. Aqui a gente tem uma vela contrária antes de um grande movimento de queda. Isso aqui pra gente já seria a caracterização de uma região de oferta, né? Tiveram muitas ordens vendedoras depois desse candle aqui. Então aqui a gente já consideraria o nosso order block. Só que para ele se tornar um order block válido, a gente tem várias outras confirmações que a gente pode observar para fazer essa negociação. No caso, esse order block aqui seria um order block de supply aqui de 1 hora, tá? Mas o que é que a gente pode observar para validar ainda mais esse order block? A primeira coisa, a gente pode notar a região de ineficiência que o mercado deixa, ou seja, uma imbalance, uma falta de balanço, uma falta de ordens compradoras nesse ponto que vai validar ainda mais o order block. Outra coisa, o order block ainda não foi mitigado, ou seja, o preço ainda não retestou essa região dentro desse momento, ele só vai retestar lá na frente. Mais uma coisa, quebra de estrutura. Essa movimentação de queda, vocês percebem que ela quebra as estruturas anteriores aqui no mercado. Então a gente tem a caracterização de quebras de estruturas, tanto desse ponto quanto desse outro ponto aqui anterior, ou seja, as ordens vendedoras desse order block aqui foram suficientes para quebrar o mercado para baixo aqui. Então esse order block seria um order block válido, mas aí a gente tem que ver que se de fato ele respeita ou se ele não respeita, né? O que é que a gente precisa? O order block deve falhar. E quando a gente solta o preço, a gente vê que o mercado ele vai justamente violar essa região de supply, que era justamente a nossa região de oferta aqui dentro do mercado, nossa região de oferta de 1 hora. Essa região válida, ela falhou, e com a falha que a gente começa a observar como a gente vai posicionar a nossa negociação. E aqui está o segundo ponto que vocês devem observar quando estiverem negociando breaker blocks. O breaker block deve gerar uma quebra de estrutura no mercado, uma break of structure ou um change of chart. Que seria isso? Que seria a quebra da estrutura de topos anteriores ou fundos anteriores. Nesse caso, vocês veem que essa movimentação de alta, ela faz a quebra de várias estruturas do mercado, como por exemplo, esse ponto de topo aqui, justamente do order block, a gente pode considerar como uma quebra de estrutura. Vocês veem que ele quebra outra estrutura aqui anterior. Então, essas quebras de estrutura mostram que o preço de fato está indo na direção oposta e não na direção vendedora. Isso aqui traz uma confirmação a mais para que a gente possa executar a nossa operação. Então, após a falha do order block, o preço ele deve quebrar a estrutura do mercado na direção oposta, não seguir, quebrar a estrutura para cima. A gente não está mais num cenário de queda, agora a gente está num cenário de alta. E isso confirma para a gente que o Smart Money ele mudou o fluxo das ordens. E o terceiro ponto que vocês devem observar é o seguinte: o reteste e a mitigação. O que é que seria isso? Após o rompimento, o preço ele deve retornar para retestar novamente o order block rompido, que agora será o nosso breaker block. E o que é que a gente tem que observar? O reteste, a mitigação dessa região de breaker block, que será o nosso ponto para executar a entrada. Então, se a gente soltar um pouco o preço, vocês veem que ele vai fazer o reteste a essa região específica. Quarto ponto a ser observado: prestem atenção em Premium Discount. Eu tenho todos esses conceitos que eu estou falando para vocês, eu tenho vídeos aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve. Mas Premium Discount significa porque a gente começa a imaginar onde é que estão as regiões caras e baratas dentro do mercado, as zonas de prêmio e de desconto. A gente pode utilizar, pessoal, por exemplo, uma simples Fibo e marcar do fundo até o topo do movimento aqui nesse caso. Eu posso utilizar esse low aqui, ó, como referência, marcar até a região de high, até a região de topo. E aí eu posso colocar a minha Fibo específica aqui que vai me mostrar o Premium Discount, que seria uma Fibo que me mostra 50% desse movimento. Esse 50% desse movimento, ele mostra pra gente as regiões caras e baratas do mercado. Então, esse breaker block, ele deveria estar numa região barata. Prestem atenção. O que é que seria caro no mercado? Tudo aquilo que está acima de 50% eu considero caro, tá?
Tudo que está acima de 50% eu considero caro e eu não quero comprar caro, eu quero comprar barato. Logo, tudo que está abaixo de 50% está 50% descontado. Então eu vou buscar as minhas regiões de interesse abaixo de 50% dessa movimentação que eu estou levando em consideração para fazer a operação. E vocês veem que aqui o Breaker Block ele está justamente dentro dessa região barata, abaixo de 50% desse movimento, dessa pernada de alta aqui. Então aí seria uma confirmação a mais que esse Breaker Block será respeitado. Agora vem a parte chave, o posicionamento da nossa entrada. E é muito simples, pessoal. A execução da entrada, ela tem que ser feita diretamente no ponto Order Block. Obviamente, vocês podem esperar a confirmação, né? Esperar uma quebra de estrutura, um alinhamento de fluxo, mas prestem atenção. Quando o mercado ele volta a retestar essa região, a gente pode executar uma entrada e utilizar o nosso stop abaixo ou acima do Breaker Block. Por exemplo, utilizar essa região aqui como a nossa região de stop, deixa um pouco abaixo do Breaker Block para ter uma folga para o preço respirar. E o nosso take ele vai ser direcionado aos pontos chave do mercado. Se no caso aqui a gente está em uma tendência principal de alta, vocês têm que entender o seguinte: se a gente está na tendência de alta, os topos são regiões fracas, porque a força compradora ela ocorre de baixo para cima, levando o preço para cima. Então essas regiões são fracas e essas regiões são fortes. Então os topos vão ser utilizados como alvos para a gente. Então, por exemplo, eu posso utilizar essa região aqui como a minha região inicial de alvo, que já daria 3,82 de retorno para o risco que eu estaria correndo. E se tivesse outra região de high aqui em cima, eu poderia levar em consideração também para colocar minha entrada, mas eu vou utilizar aqui como referência apenas o high presente, tá? Se tivesse outros, eu colocaria mais acima para dar um risco-retorno bem maior aqui nessa operação, mas aqui já seria um risco-retorno bem excelente, tá? E aí, quando a gente solta o preço, não tem outro. O mercado vai lá, retesta a região, dá o nosso take, faz o movimento de confirmação. Por quê? Porque a gente entendeu que a polaridade do mercado mudou. O Breaker Block mostrou pra gente que a região que antes era de oferta, agora se tornou região de demanda. Isso faz com que a gente não fique enviesado. A gente aproveita as movimentações institucionais para surfar e lucrar no mercado. E se você chegou aqui até o final, presta atenção em uma coisa. Esse vídeo aqui pode virar a tua chave no mercado financeiro. É uma técnica muito utilizada pelos players institucionais e que se você dominar ela, o seu jogo vira de fato no mercado. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro. Falou, galerinha. Fui.